Olá, olá, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live. Hoje vamos falar do trauma e a constelação da identidade. Eu vou tentar fixar aqui, tentar fixar o nosso tema. Não estou conseguindo. Só um minutinho que eu já vou fixar aqui o nosso tema. Trauma e a constelação da identidade. Muito bem. Perfeito, consegui. Então é isso. Vamos falar então hoje dos traumas, né? Eu vou explicar o que é a constelação da identidade. Quem já está chegando aqui, Marta, Michele Reinaldo, sejam bem-vindos. Muito bom. Vamos lá então. O que é o trauma, né? Então assim, nós possuímos determinadas capacidades, né, de lidar com eventos estressantes da vida. Todos nós temos essa capacidade. O trauma é quando ele ultrapassa esse mero estresse. Então, assim, o trauma é um impacto psicológico que nós sofremos justamente por ultrapassar esses limites que nós estamos aí preparados supostamente para suportar. Então, o trauma ele causa uma instabilidade psíquica em que a nossa psique, o nosso eu, ele se divide, né? Isto segundo Franz Rupert, que é o desenvolvedor da constelação da identidade, né? Que hoje já se chama, na verdade, encontro consigo mesmo, né? Já não é mais constelação da identidade, já é encontro consigo mesmo. Então, como eu disse, para a pessoa que sofre um trauma, o mundo não é um lugar seguro. Ele fica sob um estresse, ele vive sob um estresse muito grande, né? E isso impossibilita ele de achar que o mundo seja um lugar seguro. Então, é um sofrimento muito grande o que o trauma nos traz, né? Bem-vinda aqui, Aldenora, Cristiane, muito bem-vindos todos, muito bom ter vocês aqui. E aí eu estou explicando o que é o trauma, né? Quando ocorre o trauma, ocorre justamente o rompimento da nossa psique. Ela se divide em três partes, né? Que é uma parte saudável, que permanece, a outra parte é uma parte de sobrevivência, que a gente chama estratégia de sobrevivência, e uma parte traumatizada, tá? Então, já falando aqui sobre essa parte de sobrevivência, eu já digo que nós brasileiros somos uma sociedade traumatizada, porque nós vivemos justamente nesta estratégia de sobrevivência. O que nós fazemos com os assuntos que denigrem a nós mesmos? Fazemos meme com isso, né? Então isso já demonstra que nós temos aí subterfúgios, né, para fugir da nossa realidade. A gente não enfrenta isso. A gente sai pela tangente e cria meios de subterfúgios para não verificar que nós somos uma sociedade traumatizada, né? Somos sim, nós somos um país em que enfrentamos muitas dificuldades. Nascimento aqui no nosso país é uma coisa muito complicada, as pessoas, a gestação, tudo isso traz muitos traumas, causa muitos traumas, né? E aqui mais para frente eu vou explicar justamente tudo isso. Então, como eu disse inicialmente, uma situação traumática, ela traz para a pessoa que sofre o trauma, ela traz desespero. Essa pessoa, ela sobrevive, né? Ela não vive, ela sobrevive. É como se fosse assim, a parte de sobrevivência dela é como se tivesse abandonada, sido abandonada. Essas partes psicológicas, elas são rompidas, né? São divididas, e aí o funcionamento da pessoa é bem diferente de uma pessoa que é saudável, né? Os sentimentos de uma pessoa traumatizada, eles são suprimidos, eles são desligados, as memórias, elas são congeladas, as partes desta estrutura. Regina, tudo bem, Regina? Seja bem-vinda, muito bom ter você aqui. Então, essa estrutura da personalidade, da identidade,
elas ficam divididas. Então é aí que entra a constelação da identidade, porque a nossa identidade, nós não sabemos qual é a nossa identidade. Então, com a constelação da identidade, é justamente para nós verificarmos isso. Qual é a nossa identidade, como nós estamos, como estão essas nossas partes, né? Porque a gente sofre trauma desde a nossa concepção. Eu vou falar de tudo isso, né? O Reinaldo está falando, nossa, é bem sério. Sim, justamente, é bem sério, realmente. E aí a gente segue uma vida sem nos conhecer, sem saber quais são as nossas partes estão desintegradas, cindidas, e a gente leva uma vida sem nos conhecer, né? A constelação da identidade é justamente para que você conheça as suas partes, para que você interaja com você mesmo e junte essas partes, né? Para você conseguir aí ficar uma pessoa inteira e não só metades, né? O que acontece com a gente quando a gente é concebido é que o nosso corpo e a nossa psique, eles são concebidos juntos, né? São partes indissociáveis. Quando ocorre o trauma, essas partes elas são cindidas, né? O corpo e a psique, eles são cindidos, eles perdem a relação um com o outro, né? Então deveria ser inicialmente inseparáveis, porque são partes entrelaçadas em um organismo vivo. Então, com o trauma, há essa separação da nossa psique com o nosso corpo também, né? Então, Franz Ruppert, que é o alemão justamente que desenvolveu aí a IOPT, né? A constelação da identidade, ele investiga esse processo simbiótico da criança com a mãe, porque acontece o seguinte, que é o que é chamado de trauma primitivo, né? Quando nós estamos ali na gestação, ali já acontecem muitos traumas. Eu vou falar deles, né? Que são os traumas aí, os traumas de amor, né? Os traumas do não querido, do não desejado, tá? E aí a gente nasce já de forma insegura, né? Então a gente vem para a vida de uma forma já se sentindo rejeitado e inseguro, né? É difícil para a gente. Então, o que é esse trauma quando a gente fala do desamor, do desvalor e da desproteção? Quando a nossa mãe recebe uma notícia de que está grávida, por exemplo, ela normalmente, a pessoa se assusta, né? Então, muitas vezes a mãe tem outros filhos, muitas vezes a mãe está começando uma carreira de trabalho, muitas vezes essa mãe não tem condições financeiras, psicológica, é uma pessoa que tem já vários traumas. Então, quando ela sabe da gestação, ela já fica desesperada e normalmente a gente diz assim, mais uma boca para comer, ou então a gente diz assim, meu Deus, agora que eu estava crescendo na minha carreira, pronto, fiquei grávida, o que vai ser de mim agora? O pai muitas vezes não quer também, né? Então junta tudo isso e o feto, ele sente essa situação toda, tá? Ele sente que ele não é desejado, que ele não é querido, ele não é protegido, né? Então ali já começa o sofrimento do feto. Ele já fica quietinho dentro da barriga da mãe, como se dissesse, eu não posso me mexer, porque se eu me mexo ela me nota e pode ser que a minha vida tenha fim agora. Então assim, já começa aí o medo, né? Um medo imenso de ser notado, né? Então ele fica quietinho para que a mãe não note e deixe ele ali, né? Isso aí é uma estratégia de sobrevivência que já começa aí na concepção da nossa vida. Então, por isso que aí a gente tem a tríade do trauma, que é o desvalor, o desamor e a desproteção. Começa aí, quando a gente fala de trauma da identidade, ele inicia na gestação, tá? Então, quando a gente diz, eu até fiz uma chamada aí, coloquei na arte o Coringa, fiz uma chamada também com a máscara do Coringa, para chamar a atenção, né, para tudo isso. Por quê? O filme Coringa, ele fala justamente do trauma do Coringa. Estamos falando de um ser humano ali, extremamente traumatizado, podemos dizer. Então, o Joker do filme, ele foi adotado,
e pelo enredo ali, na gestação ele já não foi desejado. Então o que que ele diz no filme? Duas frases que chamam bem atenção no filme. Ele diz assim: só espero que minha morte faça mais sentido que a minha vida. E diz outra: e durante toda a minha vida eu nem sabia se eu existia de verdade. Ou seja, a pessoa nem se percebe viva, ela não se percebe. A própria vida, ela não dá conta daquilo. São tantos traumas que ela está na estratégia de sobrevivência que ela não consegue se sentir, se perceber viva. É como se a vida transcorresse de uma forma muito aflitiva, né? E aí a pessoa, ela não consegue sentir alegria, felicidade, ela não sente nada disso. Ela segue a vida com aquela sensação de peso, de medo, de rejeição, de desproteção, de desamor. É muito complicado isso, né? É uma coisa muito pesada, né? Então, ali o personagem, ele tem uma série de problemas psíquicos, né? E aí a mãe adotiva também não disponibiliza o afeto e o amor necessário que ele precisa, que seria o amor seguro, né? Que segundo a teoria de John Bowlby, é o que a criança precisa para ser um ser humano com uma identidade formada, com uma pessoa segura. Ela não disponibiliza esse amor seguro também, porque, né? E aí ele sofre mais maus tratos ali naquela adoção, né? E ali o que acontece com ele? As memórias são traumatizadas, são abafadas. Então ele consegue ali imaginar, ele vive ali na estratégia de sobrevivência, fazendo ali, imaginando uma mãe de uma forma que ele consiga sobreviver, e aí ele transfere, né, esse amor, essa estrutura psíquica justamente para a vizinha dele. Então quem já assistiu o filme sabe do que eu estou falando, quem não assistiu pode assistir, né? Fica aí a dica. Então o Coringa, eu trago aqui o exemplo dele, porque é um exemplo muito interessante para nós percebermos aí as partes, né? As estratégias de sobrevivência, a parte saudável. A gente percebe que ele tem ali a parte saudável, a parte traumatizada, né? Que está bem mais visível no filme. Então ali ele tem justamente essa questão da desproteção, que é o apego, no caso dele, inseguro, não tem um apego seguro com a mãe, né? Ele sofre agressão, ele sofre agressões, né, dos namorados dessa mãe adotiva, que aí a gente entra com a teoria também da vítima perpetrador. Daí vem a raiva, daí vem, ele reprime aí no inconsciente tudo que representa esses traumas, né? E aí ele começa a praticar atos violentos. E ele diz ainda, né? Eu existo e as pessoas estão começando a perceber. Ou seja, as pessoas estão começando a me notar. Ou seja, por meio da violência, dos atos violentos, ele passa a existir para a sociedade, né? É como se fosse assim, para que ele se sinta vivo, para que ele sinta a vida pulsando ali dentro, ele precisa praticar esses atos violentos, né, contra as pessoas, né? Então, esse filme ele tem uma grande importância para nós, porque ele vem trazer para nós a importância do amor, a importância do afeto que os pais devem ter com os filhos, porque assim, os filhos, na verdade, eles não precisam de presentes, né? As pessoas compram muitos presentes e tentam aí meios, né, de ganhar o amor, o afeto, a atenção dos filhos com presentes, com distrações, mas o que os filhos precisam é só uma coisa, gente. Eles só precisam da presença amorosa dos pais. Porque muitas vezes os filhos têm a presença dos pais, mas os pais não estão presentes de verdade. Eles estão ali pela metade, né? Eles não estão disponíveis para os filhos como deveriam. Na verdade, essa disponibilidade não significa aquela coisa de ficar correndo atrás. Não é isso, é uma disponibilidade verdadeira para dar o que a criança precisa, necessita, né? É o aconchego, é o carinho, é o amor, é a proteção, né? Não é aquela coisa melosa, não, gente. É algo assim real, né? Mas a criança se sentir protegida, se sentir amada, se sentir querida, é isso que as crianças precisam
e as pessoas não entendem, né? Elas vão ali com presentes, tentando ganhar os filhos, mas eles não precisam de muito, gente. Na verdade, é só você, o seu carinho, o seu amor, né? Isso sim, eles precisam, né? Então, quando a gente fala o que é a psique e o que é, qual é a função da psique, porque aqui eu estou falando justamente da divisão da psique, né? Que ela é dividida em três, que é aí o eu traumatizado, o eu saudável e o eu sobrevivente, né? Que são as estratégias de sobrevivência. Quando a gente fala disso, o que acontece quando você sofre o trauma é justamente a interrupção. A psique ela serve para regulamentar, para intermediar o que está fora do mundo e o que está aqui dentro. O que está aqui fora, né? O que está aqui fora e o que está aqui dentro. A psique ela faz essa relação, ela intermedia isso. Quando acontece o trauma, a psique ela é rompida. Então, como ela é rompida, você consegue aí perder esta conexão. Você não consegue mais saber ter essa relação, saber o que está fora e o que está dentro. Você mistura as coisas, você confunde o que está aqui dentro com o que está lá fora. Então, os sentimentos ficam muito mexidos. Tudo isso é como se fosse assim. Há aí o rompimento de tudo isso e você fica meio que, pode-se dizer que você fica encapsulado, você fica paralisado, você fica congelado no medo quando você sofre o trauma. E aí os medos são muitos, né? A gente está falando aqui, inclusive, da concepção. Quando a criança nasce, a primeira necessidade do bebê é o colo da mãe, é a pele, sentir a pele da mãe, né? E o que acontece no parto cesariana? A criança é levada, ela é retirada ali, né, pela cesariana ou num parto por fórceps. Uma série de partos não são naturais, né? E a criança é levada, nessa medida que ela é levada, nesse momento, o primeiro contato que ela precisaria seria a pele da mãe. Ela não tem isso. Isso já causa um trauma imenso, porque a desproteção que ela sente é muito grande. Ela fica como se ela tivesse perdida, ela não sabe onde está e não se acha. Por quê? O contato necessário naquele momento é a pele da mãe, o contato da mãe, é o pôr no colo, é o segurar. Nesse caso, ela não tem. Então, aí as percepções da pessoa já começam a distorcer o que está fora e o que está dentro, as emoções, as sensações, a visão, a audição, o paladar, a fala, tudo isso é afetado, tá? Com esses traumas e outros, né, também. Tudo fica prejudicado, né? Há aí uma alteração da percepção da realidade, né? Tanto da realidade interna quanto da externa. Há uma confusão aí. Então, para dar um exemplo do que seja um trauma, uma pessoa com trauma para a vida, né, do comportamento dela, a gente pode dar o exemplo de um pão embolorado. A pessoa traumatizada, ela vai comer esse pão e vai achar maravilhoso, tá? Porque ela já não consegue mais fazer a distinção do que está lá fora e do que está aqui dentro. Então ela vai comer esse pão e vai achar ele saborosíssimo. Ela vai achar ele maravilhoso, né? Então há aí esse complicado, né? Complicador da situação da vida na realidade da pessoa. Então ela fica com dificuldade de integrar suas partes, tá? Muitas vezes ela fica na idade do trauma, tenha sido na concepção, tá com 4 meses de gestação. Uma parte da pessoa fica ali na concepção, com 4 meses, algumas semanas de gestação, ou então que ela tenha sofrido trauma com 1 aninho de vida, com 12 anos, com 15 anos, com 30, com 40, uma parte da psique dela vai ficar paralisada ali, onde ela sofreu o trauma, tá? Então, congela, fica encapsulada essa parte que sofre o trauma, tá? Então, muitas situações podem trazer traumas, como eu já disse, eu vou falar disso no decorrer aqui da nossa conversa. Então, gente, falando aqui da IOPT, né, da constelação da identidade, o que é a constelação da identidade? O que é a IOPT, né? Na verdade, não é mais constelação da identidade, agora já é encontro consigo mesmo, justamente para você interagir com você, conhecer as suas partes, né? A IOPT é um termo em inglês, então em português, assim, significa que é uma terapia, é uma teoria
voltada para a busca da identidade, né? Justamente para esse encontro consigo mesmo, esse encontro para você entrar em contato com você mesmo, para você se conhecer, para você tratar os seus traumas, né? Então, por meio dessa constelação, ela busca justamente, é feita por meio de uma frase, que a gente chama frase da intenção. Então, você coloca a frase da intenção. Nesta frase, a gente vai verificar por meio dos ressoantes, das pessoas que vão representar ali, as suas partes, né? Então, por exemplo, você coloca uma pessoa para representar, 3 pessoas para representar, e ali você vai verificar como está você internamente, né? Então, a tua parte traumatizada, a tua parte saudável, a tua parte de sobrevivência, isso tudo vai aparecer na constelação. Inclusive aparece, são muitos traumas que nós temos, mas você com as constelações, você vai conseguindo aí se liberar, tá? Dos seus traumas e conseguindo entrar em contato com esses sentimentos que estão congelados. Muitas vezes a gente nem sabe que eles estão aqui, mas eles estão aqui guardados e a gente não sabe, que a gente não entra em contato com eles. Por que a gente não entra em contato com esses sentimentos congelados, com essas emoções, com essas sensações? Porque existe a nossa estratégia de sobrevivência. A gente não quer olhar. Sabe aquela parte que distrai você? Você já esteve em algum lugar que alguém te chama e fala para você, olha aqui, o outro fala, olha acolá. Essa é a parte de sobrevivência. Ela evita que você entre em contato com o trauma, para que você sobreviva. O intuito é justamente esse, para que você consiga sobreviver de uma forma menos pesada. A sua estratégia de sobrevivência, ela te distrai. Ela está chamando você sempre para o outro lado, para te distrair e você não entrar em contato com o seu trauma, tá bom? Então, eu vou falar aqui quais são essas partes. O objetivo da constelação da identidade é justamente descongelar essas emoções, essas sensações, esses sentimentos, tá? Então, para que você consiga fazer uma interação entre o mundo externo e o mundo interno, serve a constelação da identidade, tá bom? Para você conseguir entrar em contato com seus medos, com a sua raiva, com sua tristeza, porque ali, quando você entra em contato, você valida esses sentimentos, porque a gente cresce ouvindo que não pode ter raiva, que não pode ter medo, que não pode isso, não pode aquilo, mas isso é humano, é humano. Então, assim, quando a gente finge ou acredita que isso não existe, que a gente não deva assumir essas coisas, essas dores, isso faz com que você fique só na estratégia de sobrevivência. E aí, com isso, você vai sobrevivendo, você não vive, porque você não entra em contato com aquelas dores que estão ali. E a constelação, ela vai te trazer ali para a dor, para você olhar para ela, reconhecer ela, porque quando você reconhece, você acolhe aquela dor e aí você consegue olhar para a vida com outro olhar, sabe? É bem interessante a gente validar os nossos sentimentos para que a gente consiga ter paz, para que a gente consiga ter tranquilidade, para que a gente consiga se conhecer, né? Porque às vezes a gente foge mesmo desse autoconhecimento, porque dói, né? Dói muito você olhar para os traumas, para os medos, para essa tristeza, né? Então, a constelação que a gente pode chamar agora de encontro consigo mesmo, ela mostra essas estruturas psicológicas, tá? Por meio dos representantes, você vai conseguir entrar em contato com você mesmo e perceber o que tem aí dentro. Muitas vezes a gente nem imagina, tá? Então, a constelação vai te trazer aí insights para que você consiga revelar para você mesma o que tem dentro de você. E você vai parar de suprimir as suas sensações, né? Porque a gente desliga, né, desses sentimentos, a gente desliga dessas sensações. Então, aí você consegue verificar a estrutura da sua identidade, que muitas vezes está estraçalhada, né? Nem estrutura tem, está desestruturada totalmente, né? Então, a gente vai se reconectar com a gente mesmo quando chega esse momento. As meninas chegando, sejam bem-vindas, boa noite. Então é isso, gente. O que causa o trauma, né? Como eu disse, aí temos uma série de situações, né, em que você pode sofrer. Os traumas se iniciam já na concepção, né? Claro que existem traumas aqui fora, né? Muitas situações terríveis de acidente,
né? Então, as situações ameaçadoras e avassaladoras, elas causam traumas, assalto à mão armada, acidente de carro, notícias chocantes e trágicas. Você testemunhar uma violência te causa traumas, doenças graves, sabe? Tem muitas situações em que a gente sofre traumas por elas, tá? Então, com o trauma, aí as reações corporais e físicas, elas são todas atingidas e há uma desconexão, como eu já disse, você paralisa, você enrijece no trauma, né? Então, o que causa o trauma? São situações traumáticas, como eu já falei, de alto risco, né? Que muitas vezes a gente não tem condições de suportar. O trauma, ele é muito mais do que um mero estresse, como eu disse no início, tá? Então, ele ultrapassa isso. Agora, é importante a gente dizer que, eu vou dar um exemplo aqui, como é uma pessoa viver no trauma, tá? A minha professora de Ayurveda, ela sempre fala assim, né? É como se fosse uma casa na beira de um morro, e aí cai uma avalanche e você fica ali segurando a porta de um barraco para aquela avalanche não entrar. Vamos imaginar que você tem ali seus filhos dentro daquela casa e aquela avalanche lá fora e você segurando aquela porta para que aquela enxurrada não entre e você fique ali, que você consiga sobreviver com seus filhos. Você segurando aquela porta, aquela avalanche pesa, empurra a porta. Você não consegue fazer mais nada da sua vida só segurando aquela porta. Você não consegue fazer mais nada, olhar para lado nenhum, só segurando aquela porta. Esse é o trauma, tá? A pessoa fica a vida inteira ali fixada naquilo, sem perceber. Ela fica fixada só fazendo aquilo, ela não consegue perceber, mas ela está paralisada no trauma. Esse exemplo da porta, do barraco que a gente cita sempre, é muito importante porque fica um pouco mais fácil, né? E essa pessoa, ela vive em estresse constante. Ela vive, a parte traumatizada fica numa ansiedade, ela vive com pânico, ela tem sentimentos de desamparo, de impotência, de tristeza, sabe? Porque é difícil, é muito difícil. O trauma, ele envolve aí a psique, ele envolve o corpo, ele produz sentimentos de impotência, é muito complicado, não é nada fácil, né? Então, por isso que eu dou alguns exemplos mais drásticos, justamente para que as pessoas consigam perceber o que é o trauma e que todos nós temos, né? Traumas, né? Como eu falei já na concepção, a questão do não querido, do não desejado, do não protegido, a gente já vem com muitos traumas, né? É difícil você vir de pais saudáveis, porque assim, gente, é importante dizer que mães traumatizadas vão gerar filhos traumatizados, porque os filhos, por simbiose, vão herdar os traumas dos pais, tá? Então é importante dizer isso, porque mães traumatizadas terão filhos traumatizados, tá? Então aqui a Michelle está perguntando como identificar o trauma em nós mesmos. Pode ser visto por meio da constelação da identidade. A constelação da identidade, ela serve justamente para você identificar quais são os seus traumas, o que acontece com você, para você se conhecer, tá? Verificar suas partes, né? Que são aí normalmente a psique rompida, como eu falei, aí nós temos a parte sobrevivente, a parte traumatizada e a parte saudável, tá? Daqui a pouco eu vou até mostrar um desenho para vocês. Então, o que acontece? É importante que eu diga aqui que pessoas, grupos de pessoas, cada uma vai enfrentar as relações, os eventos traumáticos de uma forma. Então, não é só o evento que importa dizer aqui. Importa dizer que esta pessoa, dependendo do histórico de vida dela, do nível de preparação que ela tenha, do significado que ela dá ao evento, de quanto tempo dura esse evento, tem uma série de questões que vai depender para que estes eventos realmente sejam ditos como traumas, tá bom? Então aí tem até uma tendência genética que a gente também tem que verificar para ver se esta pessoa está dentro dessas condições, porque para mim pode ser que uma situação seja extremamente traumática e para você que está me assistindo, essa mesma coisa pode acontecer com você e
e não te causar nada. Então vai depender do que tem aqui, da minha experiência de vida, do meu contexto de vida, entende? Depende, é de pessoa para pessoa, tá? Então, às vezes a gente tem irmãos dos mesmos pais, mesma mãe, ali juntos, cada um, eles vivem a mesma situação. Um traumatiza e o outro não. Então, é por isso que eu tô falando que depende muito de alguns fatores, tá? A pessoa traumatizada, ela não tem boas relações, ela não tem boas emoções, ela não é entusiasmada, ela não tem desejo pela vida, ela não tem aquela vitalidade, né, que normalmente a gente quer ter. A pessoa traumatizada, ela dissocia muitas coisas, ela dissocia, há aí uma dissociação, tá? Então ela olha a vida com outro olhar diferente de quem não tem aquele trauma referente àquela situação. Então, é bom a gente se notar, né? Porque nós temos muitos traumas e muitas vezes a gente passa uma vida inteira batendo na mesma tecla e nem imagina que ali tem tanto trauma, tem tanta coisa que está te oprimindo, né? Que te dói, mas você não sabe como ir atrás de cuidar disso tudo, né? Então, vamos nos olhar melhor, nos analisar, nos cuidar, essencialmente do nosso bem-estar, gente. É difícil a gente ter uma vida aí em que você passa a vida inteira estressado, a vida inteira em pânico, a vida inteira desesperado, se sentindo desamparado, se sentindo rejeitado, e você reflete tudo que está aqui dentro nos seus relacionamentos. E é difícil você ter relacionamentos saudáveis, é impossível uma pessoa traumatizada ter relacionamentos saudáveis, tá? Porque ela vai buscar pessoas traumatizadas como ela, né? Então, ali ela encontra o espelho dela e essa relação certamente vai ser muito tumultuada, né? Vai ser bastante tumultuada, tá? Então, quando a gente fala dos traumas, é importante eu dizer de novo que a pessoa precisa reconhecer esses traumas psíquicos. Ela precisa reconhecer, a família precisa reconhecer, os médicos precisam reconhecer, porque se não houver um reconhecimento, isso leva a vida inteira, vai para a vida inteira. Então, é importante haver esse reconhecimento, né, para que você consiga ter aí relações saudáveis, para que você consiga conexões saudáveis, né? Porque senão o mundo exterior com o mundo interior é uma confusão para você. Isso não vai ser bom, não vai ser nada saudável, tá? Então, o trauma é justamente, como eu disse, a desconexão dos seus sentimentos do exterior com o que está aqui dentro, né? A questão do pão bolorento, né? O pão tá lá, horrível, uma pessoa que não tem trauma olha e fala, Deus me defenda de comer isso aí. Você olha aquilo e fala, nossa, esse pão tá maravilhoso, e come, e acha bom, acha apetitoso, né? Aí depende tudo do seu ponto de vista, como a gente está falando, das distorções que acontecem justamente pela ação do trauma, né? Que tem aí efeitos extremamente negativos. Então, quando a gente fala das relações, essencialmente entre pais e filhos, os traumas têm aí ele é devastador nessas relações entre pais e filhos, né? Porque nessa relação de intimidade, se os pais já têm traumas e trazem ao mundo filhos traumatizados, assim como eles, fica sempre essa confusão, né, nesse relacionamento, porque as duas partes são traumatizadas e elas vão, se esses filhos têm os filhos deles, também passarão para esses filhos os traumas deles. E assim vai, gente, de geração em geração, tá? Então fica aí uma sociedade traumatizada, que é aqui no nosso caso, né? Eu citei inicialmente que nós brasileiros somos uma sociedade traumatizada. É tanto que situação que nos denigrem, a gente faz meme delas, né? A gente ri, a gente brinca, a gente cria uma piada em relação àquilo para não olhar para aquilo, né? São as nossas estratégias de sobrevivência, né? Porque isso dói. E aí a gente, nessa relação, a gente vai buscar subterfúgios, né, nesse meio desses traumas todos. Então, os traumas não enfrentados afetam não apenas as pessoas traumatizadas diretamente,
mas também as famílias, as suas famílias e as futuras gerações, tá? Então isso vai de geração para geração, tá bom? Esses traumas não curados, esses traumas não se curam automaticamente, gente. A dissolução deles é preciso ser olhada para que haja dissolução. Então, os pais, como eu já disse, continuam seus traumas nos filhos. Então, enquanto, por simbiose, né? Os traumas dos pais, por simbiose, são herdados pelos filhos, né? Tá? Então, nessa questão de sobrevivência, a gente traz aí os mecanismos de sobrevivência do trauma. Então, porque se você não tiver esses mecanismos, há ali a cisão da nossa personalidade, né? Então a gente traz mecanismo de sobrevivência para que você não morra, porque muitas vezes, vamos imaginar no trauma, o medo é muito grande, o desespero é muito grande. O que acontece com com a nossa psique? Ela, para nos proteger, ela rompe, tá? Ela rompe para que você não tenha, por exemplo, um ataque cardíaco, uma parada cardíaca. Aí você tem a sua psique, para você sobreviver, ela rompe, ela cinde, né? Que a gente fala que cinde a psique. Então, eu vou mostrar o desenho para você entender o que é as partes da nossa psique, como ela fica. Ela é uma parte só, com o trauma ela cinde, tá? Então eu vou mostrar aqui, ó, o desenho do professor Franz Ruppert, que é justamente, ó, aqui nós temos aqui nessa parte, a parte traumatizada, aqui nós temos a parte sobrevivente, tá? E aqui embaixo nós temos a parte saudável. Então a psique, que era uma coisa só, cindiu, se partiu em três, tá? Eu trouxe esse desenho para vocês entenderem como é que fica a psique. Ela se rompe, parte, para que você não tenha, não morra, né? Não tenha aí uma superexcitação e morra, por exemplo, por um infarto, tá? Então, essas partes da psique, eu vou explicar o que é, se der tempo, né? Que eu nem sei que horas são. Eu vou dar uma olhada já para analisar isso, se vai dar tempo. Então, a parte traumatizada da psique, o que acontece com ela? Ela fixa no trauma, ela fica encapsulada, aprisionada, vivendo a sensação de quando aconteceu o trauma. Esta é a parte traumatizada. Ela guarda a memória negativa do trauma, ela busca saídas para o trauma, ela fica ali, naquilo. E aí, é uma pessoa, a pessoa que está, a parte traumatizada da pessoa, quando é a parte, porque assim, você pode, cada uma dessas partes, muitas vezes você vai olhar na constelação, a parte saudável da pessoa está minguada, ela está só trauma, ou então ela está só estratégia de sobrevivência. Então essa parte traumatizada, o que vai acontecer com ela? Essa pessoa, ela vai ficar quietinha, ela vai ficar encolhidinha, ela vai ficar sempre escondidinha. É como se ficasse ali para que você não consiga ver esse trauma, tá? Ela não tem uma vida normal, tá? A pessoa traumatizada não tem uma vida normal, tá? Então, essa parte traumatizada, é como eu falei, ela vai ficar, eu dei o exemplo aí de segurar a porta do barraco. Essa parte traumatizada, ela vai ficar como se estivesse segurando a porta de um barraco, segurando a enxurrada para não entrar no barraco. Saudades também, Elaine querida. Que legal ter você aqui. Então, essa parte traumatizada ela vai ficar ali. E essa parte traumatizada ela vai impossibilitar você de ter relações saudáveis, tá bom? Isso é fato. Não vai ter jeito. Então, gente, a depressão ela não é causa do trauma, ela é um sintoma do trauma, tá? Então, tem-se aí a dificuldade de assimilar o presente, o passado, o presente e o futuro. A pessoa traumatizada, essa parte do trauma, traumatizada, ela tem dificuldade de assimilar os tempos. Muitas vezes ela está parada lá no passado, então ela faz uma confusão, ela não sabe bem o que é o passado, o que é o presente, o que é o futuro. Ela não consegue distinguir muito bem isso. Ela fica
confusa, sabe? A pessoa traumatizada, ela tem essa dificuldade, porque a psique está rompida, como eu já falei, e aí o que acontece com a pessoa traumatizada? Ela quer deixar tudo debaixo do tapete, né? Ela quer esconder aquilo tudo. É melhor, né? É melhor deixar tudo quietinho ali. E já a parte de sobrevivência, que é justamente a estratégia de sobrevivência, é aquela parte que te distrai para que você não olhe o trauma. É a estratégia de sobrevivência, tá? Que é a parte de sobrevivência. Ela te distrai para que você não olhe para o trauma. Te chama para uma coisa, te chama para outra. Ai, tá escuro aqui. Ela te distrai muito. Ui, não sei o que aconteceu. Então vamos lá. Tá escura a tela, mas eu vou continuar. Então, a parte de sobrevivência pode-se dizer que ela é a guardiã da nossa psique, tá? Porque ela nega o trauma, ela esconde o trauma, ela evita memórias, ela desvia você, ela ignora, ela distrai, ela faz um monte de coisas para que você não veja o trauma, tá bom? Outra coisa, a parte de sobrevivência, ela cria ilusão. Sabe aquela história que eu falei do Coringa no começo? Que ele vai levar, ele tenta levar aquele amor de mãe que ele não teve, ele tenta levar para a vizinha, porque ali há uma ilusão, né? Essa parte de sobrevivência, de estratégia de sobrevivência, ela vive agarrada às ilusões. Então é aquela pessoa que imagina, ela trabalha, ela ganha muito pouco, mas ela sonha, ela tem uma ilusão, ela acha que ela vai conseguir sim comprar uma Ferrari. Ela não consegue distinguir a realidade do que é real, aliás, a realidade do mundo lá fora do que é real aqui dentro. Ela imagina que ela vai conseguir comprar uma Ferrari, sabe? E isso não é possível, então ela vive aí no mundo das ilusões, né, normalmente. E a parte saudável, o que é a parte saudável? É uma parte que sabe se organizar, que tem uma agenda organizada, é uma parte que sabe dizer não para os outros, que normalmente a gente não sabe dizer não, né? E essa parte saudável, ela consegue se respeitar, ela consegue respeitar os seus limites, ela consegue se cuidar, né? Tem confiança nas pessoas, porque a pessoa traumatizada, ela não confia em ninguém. Mas aí, a parte saudável, ela consegue salvar você quando ela tá maior dentro de você, ainda você confia nas pessoas, ainda tem essa condição de confiar nos outros, ela tem a capacidade de se relacionar, tem a capacidade de empatia, a parte saudável, né? Então, aí, deixa eu ver, acho que eu tenho alguma pergunta. Espera um pouquinho só. Seria a Elaine, mente. Tá. Mente. A mente. Ah, isso. A mente, justamente. É a parte de estratégia de sobrevivência. Isso mesmo. A parte saudável, ela tem uma boa memória, ela consegue lidar bem com a sexualidade de uma maneira adulta, né? Porque quando você não está na parte saudável, você não consegue fazer isso. Você está sempre de uma forma infantilizada, né? Mas a parte saudável sua, ela consegue sim lidar com a sexualidade de uma forma mais adulta, ela assume responsabilidade, sabe? Ela tem esperança de boas soluções, tá? Porque a pessoa traumatizada, ela não tem muita esperança de boas soluções para suas questões, né? Não tem nenhuma, pode-se dizer, tá? Então, aqui agora eu vou falar dos traumas, né? Que Franz Ruppert elege alguns traumas que ele chama, por exemplo, aqui esse que eu vou falar agora, que é um trauma existencial. O que é isso? É uma sobrevivência física, como por exemplo, uma tentativa de assassinato, no acidente de trânsito. O que acontece aí? A consequência dessas experiências é um estado continuado de angústia, né, de medo da morte. Então, a personalidade que experimentou aquela sensação de angústia, de medo da morte, ela fica extremamente prejudicada. Então, para que ela consiga ficar junto e não seja separada totalmente das outras partes, é aí que a gente tem, para que a gente não tenha um ataque cardíaco, por exemplo,
você fica num trauma existencial, que é o que ele chama de trauma existencial. Uma situação de vida em que há aí uma ameaça, como eu estou falando, uma tentativa de assassinato, por exemplo, de um acidente grave, né? Então, você vai viver esse trauma de uma forma existencial, você vai ficar a vida inteira com este trauma ali dentro, tá? Você vai ficar vivenciando ele. Temos também o trauma de perda, tá? Este trauma de perda é causado por perdas súbitas, né? Por exemplo, de pessoas queridas, de pessoas amadas, em que uma mãe perde um filho, em que uma criança fica órfã, tá? Este é o trauma de perda. A consequência desse trauma é que a personalidade ela fica dividida e permanece no estado de choque para o resto da vida, tá? Então, como eu já disse antes, o que vai acontecer aqui é que a pessoa, provavelmente, um dos seus sintomas será a depressão, né? A depressão vai ser um desses sintomas. Temos também, Franz Ruppert também elege o trauma de vinculação. O que é o trauma de vinculação? O vínculo com a mãe é uma das necessidades da criança, como eu falei inicialmente, né? Quando a gente nasce ou quando a gente está sendo gestado, a nossa necessidade é o vínculo com a mãe. Essa necessidade chama apego seguro, né? Que é a teoria de John Bowlby, justamente o apego seguro. Então, se a mãe é uma mãe traumatizada, por exemplo, ela vê na criança, ela tem ali os traumas dela, ela vê na criança uma ameaça a ela própria, essa criança, com certeza, vai se encontrar numa situação sem esperança. Por quê? A mãe vê na criança como se fosse uma ameaça para ela mesma, né? Então, ali não há conexão da mãe com a criança, né? E ali já é um trauma de vinculação que a gente fala, né? Então a mãe projeta no filho, no bebê, na criança, justamente as suas necessidades infantis, né? Então ela mesma já precisa de ajuda e ela vai lá e tem um filho, ou seja, esse filho não vai ter proteção, não vai ser protegido de forma nenhuma, porque a mãe vê na criança já ali uma ameaça, tá? É bem complicado, mas é real, tá bom? Então, o trauma de vinculação, as consequências dele são sentimentos caóticos de medo, raiva, desesperança, culpa, vergonha, que se tornam a base da estrutura da personalidade da criança, que são transferidos da mãe para a criança, porque a mãe se sente ameaçada ali, né? Como eu já falei, pela vinda da criança, pela existência da criança. Então essa mãe não protege o filho, né? Ela não tem condições de proteger o filho. Ela não tem condições nem de proteger a si mesma. Então ela vai lá e tem um filho. O que acontece com esse filho? Ele vai sofrer aí interferências de outras pessoas, provavelmente vai sofrer abusos, né? De uma série de abusos, porque ele não tem a proteção, tá? No trauma de vinculação, a criança, se rejeitada pela mãe, como a gente está falando, o que vai acontecer é que ela se agarra emocionalmente ao pai, tá? E se não tem o pai, a coisa vai ficando cada vez pior, mas ela normalmente se agarra ao pai. Então aí existem os distúrbios, né, de personalidade, como por exemplo, a síndrome de borderline, distúrbios alimentares, tem aí, por exemplo, os resultados de traumas dessa categoria. A pessoa tem aí uma tendência muito grande a vícios, né? Tem uma tendência muito grande a vícios. Então, é bom que a gente repare bem isso tudo, tá? Eu vou só precisar pegar um carregador aqui. Carregador do celular que tá acabando a minha bateria. Então, gente, desculpa, só a interrupção aqui. Então, o vínculo psíquico entre a mãe e o filho começa, como eu já disse anteriormente, na fecundação, né? Ele se desenvolve durante a gravidez, durante a gravidez, aí vem a gestação, o nascimento, a estabilidade dessa criança. Pode-se dizer
que ela só vai conseguir se desvincular da mãe aos 3 anos de idade. É como se ela fosse uma coisa só, a criança e a mãe, tá? É como se fosse uma coisa só, tá? Então é importante que se diga que somente aos 3 anos de idade é que se consegue haver aí essa desvinculação, tá? Da criança para a mãe. E aí a autonomia da criança nasce quando ela tem justamente aí essa saúde, essa autonomia psíquica dela vem com a satisfação das necessidades atendidas. E quais são as necessidades da criança, né? As necessidades da criança é de nutrição, de calor, de ser segurado pela mãe, de ser amado, de ser protegido. Essas são as necessidades básicas, né, da criança. Para que haja aí um apego seguro, é importante a gente falar que tem aí, não é muita coisa, né? Não é muita coisa, mas muita gente tem filhos, a pessoa já é traumatizada, como eu já falei, tem filhos, ela não tem condições de dar o que a criança precisa. Às vezes são coisas básicas, como eu estou dizendo aqui, né? Então, a vinculação entre a mãe e o filho, ela é insegura quando a mãe se sente justamente inundada pelos próprios sentimentos de medo, de raiva, de dor, de tristeza, tá? E aí a gente tem a tríade, né? Como eu já falei, a tríade do desvalor, do desamor e da desproteção, né? Que a criança sofre já desde a concepção, tá bom? Então, a gente está acabando quase o tempo aqui, eu já tô chateada, que agora eu ia começar a explicar bastante coisa, mas a gente faz outras lives para explicar mais coisa. Mas assim, o que acontece com a criança quando ela tem a questão do não querido, né? Que eu já falei no início. A criança vem, a mãe engravida e diz, vem mais um, tal. A criança sente tudo isso, não desejado. Essa gravidez, né, vai acabar com a minha carreira. E a criança tem medo de ser abortada inconscientemente, então ela fica ali quietinha, como eu falei inicialmente, para não chamar a atenção da mãe, né? Para não chamar a atenção e continuar ali. Então, é bom que a gente diga aqui que não são raras as vezes em que os pais, na gestação, não querem os filhos, mas depois do nascimento, eles querem o filho sim, né? Porém, a dor da rejeição, ela permanece pela vida inteira, tá? Eu preciso dizer isso porque às vezes a gente fala na gestação, eu não quero, não é a hora, eu não sei o quê. A gente não fala por mal, nem imagina que a criança vai sentir aquilo, mas ela sente. E isso, ainda que quando ela nasce a gente consiga ali ter um amor, um cuidado, ter todo o amor que a gente tem pelos nossos filhos, né, gente? Ainda assim, a criança continua, a Elaine está falando, surge o amor interrompido. Justamente, é isso mesmo. A criança vai levar para a vida inteira essa dor da rejeição. Isso vai continuar, tá? Para a vida toda. Então, eu já estou terminando aqui as explicações, porque o tempo está terminando, mas eu vou fazer outra live falando, que eu acho que é um assunto muito interessante. É muito bom, eu gosto muito de falar sobre os traumas, falar sobre a constelação da identidade, né? Que agora a gente chama aí de constelação encontro consigo mesmo, né? Que Franz Rupert já decidiu que a partir de agora será chamada aí a constelação do encontro consigo mesmo, tá bom? Para que a gente consiga saber o que é a IOPT, o que é a constelação da identidade. E agradeço a todos que estiveram aqui comigo. E quero convidar vocês que estão me assistindo para conhecer as minhas redes sociais, tá? Eu tenho um canal no YouTube onde eu posto os vídeos, tá bom? Que é Deise Barros, tá? No Instagram eu estou como conexões.sistêmica. No Facebook estou como conexões.sistêmica e Deise Barros também. Agradeço a atenção de todos vocês que estão aqui comigo agora e daqueles que assistirão o vídeo depois, tá bom? Eu fico muito feliz, sabe, de poder, assim, de ter a oportunidade de falar sobre essas questões todas, né, que são tão caras para nós, tão importantes para que a gente consiga nos conhecermos, para que a gente consiga se cuidar, se olhar,
sabe? Esse bem-estar que nós queremos que as pessoas nos deem, eles não vêm dos outros, gente, só vem de nós. Nós é que temos que ter esse autocuidado, sabe? Ter esse amor por nós mesmos, cuidar da gente com amor, com carinho, se tocar, sabe? Saber que tudo que a gente tem é muito valoroso, o nosso corpo, a nossa mente, tudo é muito valoroso. Então vamos nos cuidar, não deixa que ninguém invada você, que ninguém te prejudique, que ninguém te maltrate. Se ame, se goste, isso já é um bom início, tá? Muitas vezes a gente está paralisado nos traumas, mas a gente consegue se cuidar, se amar, sempre com muito carinho, muito respeito a si mesmo, tá? Então começa por aí as coisas a melhorarem, tá bom? Eu agradeço demais a presença de todos vocês e logo logo a gente se encontra de novo, tá? Grande beijo para vocês e obrigada, viu?